Você nunca vai ser nada na vida. E seu filho vai acabar igual você, um peso para a sociedade. Essa frase não foi apenas cruel. Ela foi uma sentença, um julgamento brutal. E o mais doloroso, veio de alguém que naquele momento eu ainda respeitava. Veio da boca da minha própria sogra. Hoje eu falo sogra com uma frieza treinada. Mas naquela época, ela era a avó do meu filho. A mulher que eu acreditava que poderia me estender a mão. Mas vamos voltar um pouco antes de tudo desmoronar. Meu nome é Cláudia. Tenho 29 anos. E essa é a história de como eu fui humilhada, rejeitada, deixada de lado. E como transformei tudo isso em força para reconstruir minha vida e a do meu filho. Eu tinha 20 anos quando descobri que estava grávida. Trabalhava como atendente em uma padaria do centro, acordava às 4h30 todos os dias, colocava o uniforme ainda com sono e pegava 2 ônibus até chegar lá. Era cansativo, sim, mas pelo menos era meu esforço, meu sustento, mesmo que fosse pouco. Morava com minha mãe, Dona Rosa, numa casinha de 2 cômodos, num bairro bem afastado. Piso de cimento queimado, telhado que pingava quando chovia forte. Mas minha mãe sempre dizia, é simples, mas é nosso. E isso bastava. Foi naquela fase de ralação que eu conheci o pai do meu filho. Ele era cliente da padaria, bonito, educado, bem vestido. Sempre aparecia por volta das 8 horas. Pegava um café com leite e uma média com manteiga na chapa. No começo, só trocávamos olhares, depois sorrisos. E então ele puxou conversa. O nome dele era Marcelo, trabalhava numa empresa de engenharia, morava num condomínio de alto padrão com a mãe, sim, a tal sogra. Tinha carro, roupas de marca e aquele ar confiante de quem nasceu com tudo. E eu era só a Cláudia da padaria. Mas ele me tratava diferente, me elogiava, perguntava da minha vida, dizia que eu era especial. E como uma garota simples que nunca teve muito, não se encantaria por isso. Começamos a sair escondido. Ele dizia que a mãe era muito controladora, que não queria que ele se envolvesse com qualquer uma. Eu, cega de amor, achava que era só questão de tempo até ela me conhecer e mudar de ideia. Passaram-se 3 meses e veio a notícia. Eu estava grávida. Lembro do dia em que descobri. A menstruação atrasou, comprei o teste escondida, fiz no banheiro da padaria mesmo, tremendo da cabeça aos pés. Quando apareceu o sinal positivo, eu sentei no chão e chorei. Chorei de medo, de incerteza, de culpa. Mas também chorei por saber que, apesar de tudo, uma vida estava se formando dentro de mim. Reuni coragem e contei para o Marcelo. Esperei uma reação humana, um susto, talvez. Mas ele travou. Ficou mudo por longos segundos. E então disse, você tem certeza que é meu? Aquilo me cortou por dentro. Mal consegui responder. Ele gaguejou, disse que não era hora, que a gente era muito novo, que não podia bancar isso agora. No dia seguinte, sumiu. Me bloqueou em tudo. Nunca mais respondeu minhas mensagens. Era como se eu tivesse virado pó. Tentei contato com a família dele. E foi aí que começou o verdadeiro pesadelo. A mãe dele me atendeu no telefone uma vez só. Foi fria, direta, disse que se eu tentasse armar alguma coisa, ela colocaria advogado, que garota esperta como eu não ia enganar ninguém. Eu me vi sozinha, grávida, com a barriga crescendo, o cansaço aumentando e a cabeça girando de medo. Minha mãe, mesmo com todas as dificuldades, me acolheu. Continuou trabalhando como diarista, me levava ao posto de saúde, me dava conselhos. Filha, você é forte, vai passar por isso, e esse menino vai ser motivo de orgulho ainda. Eu queria acreditar, mas os dias foram se arrastando. A gravidez não era fácil. Enjoos fortes, dores nas costas e o olhar torto das pessoas na rua. É curioso como a barriga de uma mulher solteira chama mais julgamento do que a ausência do pai. Quando Lucas nasceu, tudo mudou. E nada mudou.
Eu o vi pela primeira vez, ainda todo roxinho, e pensei, eu faria qualquer coisa por você. Era o amor mais puro que eu já senti. Mas também era o começo de uma batalha diária. Fraldas caras, leite em falta, noites sem dormir, olheiras eternas. Minha mãe ajudava como podia, mas as contas se acumulavam. Foi então que decidi tentar o que parecia improvável, buscar apoio da família do pai, não por mim, mas por ele, pelo Lucas. Pedi que uma vizinha me ajudasse a escrever uma mensagem mais formal. Pedi educadamente uma conversa, sem cobrança. Só queria que reconhecessem o direito do meu filho de conhecer a própria origem. Para minha surpresa, a sogra respondeu. Disse que eu podia ir até a casa dela numa terça à tarde. Me arrumei com o coração na mão. Dei banho no Lucas, coloquei nele a melhor roupinha, a única que ainda parecia nova. Vesti uma blusa que minha mãe usava para ir à igreja e prendi o cabelo com o elástico menos frouxo que encontrei. Fomos de ônibus. 2 conduções até o bairro rico da cidade. Quando desci na frente da casa dela, meu coração acelerou. Era uma mansão. Portão automático, jardim com rosas vermelhas, 3 carros importados na garagem. Ela me esperava na porta, sozinha. Me olhou de cima a baixo, sem emoção. Pode entrar. Entrei. A sala parecia um museu. Tapetes que pareciam não ser pisados. Vasos de porcelana, um cheiro forte de perfume caro. Ela apontou para o sofá. Sentei com Lucas no colo, que dormia. Ficou de pé, braços cruzados. Então, o que você quer? Pensão? Nome no registro? Ou vai vir pedir dinheiro direto mesmo? Fiquei muda por um segundo. Depois juntei toda a coragem que tinha e respondi. Eu não vim pedir dinheiro. Só quero que meu filho tenha o direito de saber quem é o pai. Ele merece isso. Ela deu um passo à frente. O tom de voz subiu. Você não tem direito a nada. Você é só uma mãe solteira falida. Vive de esmola e agora quer arrastar meu filho junto? Se manca, garota. Meu filho começou a chorar com o grito. E naquele momento, percebi que não era só sobre mim. Era sobre ele, sobre o que ele teria que enfrentar. Me levantei, pedi licença, queria sair dali o mais rápido possível. Mas foi quando coloquei a mão na maçaneta que ela disparou, com veneno na voz. Você nunca vai ser nada na vida, e seu filho vai acabar igual você, um peso para a sociedade. Eu saí daquela casa como quem foge de um incêndio, o rosto queimando, o peito ardendo, o mundo ruindo. Peguei o ônibus de volta como um zumbi. As lágrimas escorriam sem controle. Algumas pessoas até olharam, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca diz. Cheguei em casa, entreguei Lucas no colo da minha mãe e desabei. Chorei tanto que achei que não fosse parar. Mas no meio do choro, uma frase me escapou. Eu vou provar que ela estava errada. Eu juro por Deus, eu vou. Naquela noite, depois da humilhação na casa da sogra, parecia que tudo dentro de mim tinha quebrado. Eu olhava para o teto e sentia como se não existisse saída. A frase que ela disse ecoava na minha mente como um trovão. Você nunca vai ser nada na vida. Mas entre uma lágrima e outra, tinha um olhar. O olhar do meu filho, Lucas. Tão pequeno, tão inocente. Ele não entendia nada do que estava acontecendo, mas era por ele que eu precisava levantar. E eu levantei. Não com força, nem com coragem. Levantei com raiva, com vergonha, com sede de mudança. E isso, às vezes, é o que basta. Os dias seguintes foram duros, mais duros do que qualquer outro que já tinha vivido. Lucas teve febre 3 noites seguidas. Eu não tinha plano de saúde. Fui ao posto de madrugada, enrolando ele num cobertor surrado, com medo da chuva e do frio. Esperei 4 horas sentada no chão gelado, com ele no colo, chorando sem parar. Quando finalmente chamaram nosso nome, o médico mal olhou para a gente. É virose. Dá água e repouso. Foi só isso. Na volta para casa, o ônibus estava tão cheio que mal conseguia entrar. Fiquei em pé, segurando com uma mão a barra de ferro e com a outra o meu filho, que dormia febril no meu colo. Atrás de mim,
uma mulher comentou em voz baixa: mais uma encostada que só faz filho para viver de pensão. Aquilo me deu um soco invisível. Doeu de um jeito que eu não sabia explicar. Mas naquele instante, uma ideia nasceu. Não era clara, nem racional. Era instinto, sobrevivência. Eu preciso estudar. Eu preciso mudar a nossa história. Cheguei em casa, coloquei Lucas no colchão, dei um beijo na testa dele e fui até a cozinha. Minha mãe lavava a louça. Ela me olhou e perguntou: "Tá tudo bem, filha?" Eu não respondi. Só sentei na cadeira e disse: "Mãe, eu quero estudar, nem que seja de noite, nem que eu tenha que virar zumbi. Eu não aguento mais ser chamada de lixo." Ela largou o pano, se sentou na minha frente e apertou minha mão. "Então a gente vai dar um jeito. Eu fico com o Lucas." Comecei a procurar cursos gratuitos. Passei dias indo atrás de informação, perguntando na igreja, no posto, nas escolas, até que descobri um programa do governo que oferecia curso técnico em administração. As aulas começavam às 19 horas e iam até 22 horas. Perfeito, ou quase. Minha nova rotina virou uma maratona sem descanso. Acordava às 5h30 para trabalhar na padaria. Saía às 14 horas, corria para casa, dava banho no Lucas, amamentava. Às 18 horas já estava no ponto de ônibus, mochila nas costas, caderno dentro de um saco de mercado, para não molhar caso chovesse. Na sala de aula, eu era a mais cansada e a mais determinada. Tinha colegas que chegavam cheirosos, arrumados. Eu cheirava a café e farinha, com a mesma calça jeans de sempre, mas o brilho nos meus olhos ninguém tirava. Eu estudava nas pausas da padaria, fazia resumo no ônibus, lia enquanto amamentava. Teve dia que cochilei com a cabeça apoiada no balcão de casa, com um lápis ainda na mão. Teve noite em que o Lucas teve febre de novo e eu fiquei dividida entre ir para a aula ou levá-lo para o posto. Escolhi ele. Sempre ele. E mesmo assim, nunca desisti. No terceiro mês de curso, apresentaram um desafio: criar um plano de negócios real. Enquanto meus colegas inventavam lojas de roupa, pet shops e hamburguerias, eu escrevi o que vivia. Uma empresa de marmitas saudáveis voltada para mães que trabalham fora. Me inspirei na minha mãe, em mim, em tantas outras mulheres que comiam o que dava, na correria da vida. Detalhei tudo no trabalho: cardápio, valores, público-alvo, embalagem, até plano de entrega. Na apresentação final, levei até uma amostra de marmita feita em casa: arroz integral, frango desfiado e legumes coloridos. A banca me aplaudiu, a coordenadora me elogiou. "Cláudia, isso aqui não é só um trabalho, é uma ideia com alma." Mas ninguém sabia que aquilo já estava acontecendo. Eu já fazia 3 marmitas por dia na cozinha da minha mãe. Vendia para as professoras da creche, onde deixava o Lucas. Começou pequeno, mas quando elas pediram mais, percebi: tem gente precisando disso. Na semana seguinte fiz 10, depois 15. O fogão mal dava conta. Lucas ficava no bebê conforto, balançando o pezinho enquanto eu picava cenoura. A cozinha virava um caos, mas eu estava feliz. Criei uma conta no Instagram, Na Sabor de Mãe. Postava foto das marmitas, bastidores da cozinha, frases sobre maternidade. No começo, só curtidas das amigas. Depois, uma nutricionista da cidade comentou. No mês seguinte, uma loja de produtos naturais quis fazer parceria, mas faltava tudo: freezer, embalagens adequadas, rótulo. Faltava estrutura. E mais uma vez, sem dinheiro, pensei em desistir, mas me lembrei de algo que ouvi numa aula: sonho bom demais para desistir precisa de coragem dobrada para continuar. Foi aí que tomei coragem e fui até o Sebrae, tremendo. Cheguei com um caderno de anotações, usando uma camisa emprestada da minha mãe. Entrei numa sala cheia de gente de terno. Me senti invisível. Mas uma moça chamada Paula me chamou num canto. "Você quer ajuda com o quê, Cláudia?" Mostrei meu plano. Expliquei. Ela ouviu tudo com atenção.
Quando terminei, ela disse algo que mudou minha trajetória. Você tem algo especial aqui. Isso não é só comida, é propósito, é afeto em forma de marmita. Ela me ajudou a abrir o MEI, me indicou fornecedores, me ensinou a precificar, consegui crédito com juros baixos, comprei meu primeiro freezer e voltei para casa com o coração explodindo. Pela primeira vez, alguém de fora da minha casa acreditava em mim. Um ano depois daquele dia no Sebrae, minha vida já não era a mesma. A empresa, que começou com 3 marmitas e um perfil simples no Instagram, virou algo maior do que eu jamais imaginei. Com o MEI registrado, consegui fechar minha primeira parceria com uma loja de produtos naturais. Ela passou a revender minhas marmitas no balcão, com etiqueta personalizada, tabela nutricional e tudo. Investi no visual, fiz curso online de marketing. Aprendi a tirar fotos melhores, gravar vídeos curtos, editar no celular mesmo. A marca A Sabor de Mãe começou a crescer. Um post meu foi compartilhado por uma influenciadora da cidade. Na semana seguinte, tive mais de 70 pedidos. Foi aí que percebi. Minha cozinha já não dava conta. Nem meu fogão, nem meu freezer. Conversei com minha mãe. Pegamos um empréstimo pequeno. Juntei com minhas economias e aluguei um espaço modesto. Uma garagem reformada com azulejos brancos e espaço para 2 fogões industriais. Contratei minha primeira funcionária, a Júlia, que também era mãe solo. Depois veio a Andréia. Depois, o motoboy. Em 2 anos, eu tinha uma cozinha industrial funcionando em 2 turnos, 6 funcionários, frota de entrega terceirizada e mais de 300 marmitas por semana saindo para escolas, empresas, residências. Foi nessa fase que um jornalista entrou em contato comigo. Ele tinha visto um dos meus vídeos e queria contar minha história. Dei a entrevista com o coração na mão. Era a primeira vez que falava em público sobre tudo o que vivi. A gravidez, a humilhação, a sogra, o trabalho duro. A matéria saiu no domingo. Manchete. De mãe solo humilhada a empreendedora de sucesso, a história inspiradora de Cláudia e o sabor de mãe. Eu chorei lendo. Chorei sozinha, no sofá da casa da minha mãe, com Lucas dormindo ao meu lado. Naquela noite, olhei para o meu filho e pensei, você é a razão de tudo. Se você não tivesse chegado, talvez eu nunca tivesse me encontrado. O tempo passou. Mais 2 anos se foram. Agora, além da cozinha própria, eu tinha 2 cozinhas terceirizadas, contratos fixos com empresas e mais de 800 pedidos por semana. Fui convidada para palestrar em um evento de empreendedorismo feminino. Fui capa de revista local. Recebi o título de Mulher de Negócios do Ano da Associação Comercial da cidade. Mas o momento mais inesperado da minha vida ainda estava por vir. Era uma tarde comum. Estava na sede da empresa, orientando uma nova funcionária sobre processos de embalagem. Foi quando uma das líderes da equipe entrou apressada. Cláudia, tem uma mulher na recepção. Disse que trabalha com eventos, veio com currículo e quer apresentar proposta de parceria. Achei normal. Sempre aparecia alguém oferecendo serviços. Terminei o que estava fazendo e fui até lá. Quando virei o corredor e cheguei à recepção, o tempo parou. Era ela, a mulher que anos atrás me olhou com nojo. A mulher que cuspiu palavras como faca no meu rosto. A sogra, a mãe do pai do meu filho. Ela estava ali, bem vestida, salto alto, maquiagem impecável. Mas os olhos estavam diferentes, cansados, vazios. Quando me viu, sorriu, estendeu a mão e disse: prazer, meu nome é Silvia. Trabalho com organização de eventos. Vi a sua empresa na internet e fiquei impressionada. Pensei que talvez pudéssemos... Ela parou no meio da frase. Os olhos dela se fixaram nos meus. E então, congelaram. Espera, você é a Cláudia? Eu não disse nada, só mantive o olhar firme. Ela engoliu em seco. Eu não esperava, não sabia que era você. Bom, eu
Eu passei por dificuldades. Meu filho foi morar fora do país. Não manda mais nada. A empresa da família fechou. E agora eu tô tentando recomeçar, sabe? Ficou falando, explicando, justificando. E eu fiquei em silêncio. Por anos imaginei essa cena. Já tinha pensado em tantas respostas, tantas vinganças, tantas palavras afiadas. Mas ali, naquele momento, eu não sentia raiva, nem ódio. Só sentia paz. Deixei ela terminar. Depois disse com voz firme e tranquila: sabe, Silvia, eu nunca precisei que você gostasse de mim. Só queria respeito. E o que eu conquistei até aqui foi com esforço, pelo meu filho. O mesmo que você disse que seria um peso. Ela abaixou a cabeça. Eu fui dura demais. Me perdoa. Eu respirei fundo. Está perdoada. Mas hoje, quem escolhe com quem trabalha sou eu. Ela agradeceu, visivelmente sem graça, e foi embora. Não sei se chorou, mas eu chorei. Não de dor, nem de orgulho, de libertação. Naquela noite, cheguei em casa, sentei no sofá com meu filho e contei a ele, com cuidado, sobre a visita. Ele ouviu tudo em silêncio. Aos 9 anos, já entendia muito mais do que eu queria que ele entendesse. Mãe, a gente já é rico? Eu sorri. Acariciei o cabelo dele. Não, filho. A gente é livre e isso vale muito mais. Nos dias que seguiram aquele encontro com a Silvia, eu percebi que algo dentro de mim tinha mudado de forma definitiva. Durante muito tempo, eu carreguei o peso daquela frase cruel. Você nunca vai ser nada na vida. Ela era como uma pedra no meu peito. Um veneno que eu tentava ignorar, mas que sempre escorria pelas frestas dos meus pensamentos quando as coisas ficavam difíceis. Mas agora, ela não me machucava mais. Pela primeira vez, eu entendi o que significava ser livre de verdade. Não era o dinheiro, nem o sucesso, nem o número de seguidores ou os contratos fechados. Era o fato de não precisar mais provar nada para ninguém. O tempo, a vida, fizeram isso por mim. E sabe o que é mais bonito? É que toda essa transformação começou no pior dia da minha vida. Aquele dia em que saí da casa dela com meu filho no colo, com o rosto molhado de lágrimas e o coração em pedaços. Foi o mesmo dia em que uma decisão silenciosa nasceu dentro de mim. A decisão de não aceitar o destino que os outros tinham escrito para mim. E eu quero que você, que está assistindo a essa história agora, entenda isso. Você pode estar passando por um momento parecido. Pode ter sido humilhado, rejeitado, subestimado, pode estar cansado, se sentindo pequeno, invisível, mas isso não define quem você é. Sabe o que define? As escolhas que você faz a partir da dor. A vida não é justa, eu sei. E às vezes parece que só os piores vencem. Mas eu aprendi 2 lições valiosas que quero dividir com você. Primeira, ninguém, absolutamente ninguém, pode roubar o seu valor se você não permitir. Segunda, as dores mais profundas são, muitas vezes, o combustível das maiores transformações. Você pode cair, pode chorar, pode até pensar em desistir, mas se tiver uma razão, um motivo real, algo ou alguém que você ama, então você pode se levantar e construir tudo de novo, do zero se for preciso. No meu caso, esse motivo foi o Lucas. Cada lágrima que ele chorou foi uma gota de força que nasceu dentro de mim. Cada noite sem dormir, cada marmita entregue, cada aula assistida com sono nos olhos, tudo valeu a pena. Porque hoje, quando olho para o meu filho, eu vejo mais do que um menino saudável, estudioso e cheio de sonhos. Eu vejo o símbolo de uma mulher que se recusou a afundar. E se você também quer vencer, não precisa esperar a aprovação de ninguém, nem permissão, nem herança, nem sorte. Você só precisa de uma decisão, uma só. A decisão de não aceitar o lugar que te deram. E se alguém já disse para você que você não vai ser nada, responda com atitudes, com passos silenciosos,
com constância e, principalmente, com dignidade, porque essa ninguém tira de você. Agora me conta uma coisa. Você já viveu alguma situação parecida com a da Cláudia? Já foi humilhado, desacreditado e deu a volta por cima? Se sim, compartilhe a sua história aqui nos comentários. Talvez a sua história seja a próxima que eu vou contar, porque no fim das contas, todo mundo tem uma história e algumas merecem ser contadas.